Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. Depois da crucificação do Senhor, tem a ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi morto, irmão. Ele não está morto. Ele vive. Cristo vive. Oh, glória. Mateus 28, 57. Depois Mateus 28. A ressurreição do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Um homem rico, irmãos. Olha, presta atenção. Sempre tem pessoas ricas ao nosso redor que ajudam na obra do Senhor. Presta atenção. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor é Pilatos, né? Lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha como eles temeu, irmão, porque ele sabia que ele tinha rachado o templo, quebrou no meio rachado, houve trevas, escuridão, então eles temeram. Então ele foi até Pilatos e falaram isso. Lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim com o último erro será pior do que o primeiro. Eles viram, reconheceram que eles foram errados, irmãos. Olha. E disse a Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Selando a pedra, irmãos, de alguma forma, os principais sacerdotes e os fariseus ouviram falar que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Por isso, tomaram todas as precauções que tinham ao seu alcance, colocando guardas de escolta, selaram a pedra da entrada do sepulcro, a fim de que ninguém pudesse tirá-la de lá. No entanto, não contava que suas providências tornariam provas incontestáveis para eles mesmos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. O único que ressuscitou, irmãos. Cristo vive. Todos os outros estão mortos. Ele é o único que ressuscitou. Oh, glória! E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Presta atenção. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vede o lugar onde o Senhor jazia. Oh, glória, Senhor! Oh, glória! Ele não está aqui, porque já ressuscitou. O sepulcro não foi aberto para permitir que o Senhor Jesus saísse, porque de forma gloriosa e sobrenatural ele já havia saído. O anjo removeu a pedra para que as mulheres comprovassem por si mesmo que não havia nenhum corpo lá dentro, pois o Senhor já havia ressuscitado. Isso significa que sua grande obra redentora finalmente estava selada, e a nossa dívida com o Altíssimo estava paga. A ressurreição do Senhor Jesus é a maior prova que nós temos de que o seu sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós foi aceito por Deus, e assim as nossas transgressões foram perdoadas. Com a sua ressurreição fomos regenerados e, portanto, fomos livres da condenação do pecado, irmãos. Romanos 8. Em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Romanos 8. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, e com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo.
E elas, chegando, abraçaram-lhe aos seus pés e o adoraram. Oh, glória! Oh, glória, Senhor! Eu vos saúdo. O Senhor Jesus foi ao encontro daquelas mulheres e as saudou. Em grego, um dos significados dessa expressão é regozijai-vos. Em outras palavras, o Messias quis dizer que não havia mais motivo para tanta dor. Elas deveriam se alegrar porque o Senhor Jesus havia acabado de vencer a morte e estava vivo. Ele é o dono, irmãos, da vida e da morte. O que significa que ele havia conseguido cumprir o plano da redenção do Pai. Com isso, sem responder qualquer palavra, em outro aspecto de fé e de reconhecimento, elas se lançaram aos seus pés e o adoraram. O lugar mais seguro que existe é aos pés do Salvador, pois ali encontramos refúgio, proteção e salvação. Oh, glória! Quando nos prostramos aos seus pés, com humildade e fé, somos abraçados e fortalecidos pelo Mestre. O mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória, irmãos. Está em Romanos 8 também. Medita em Romanos 8. Romanos 8 é muito forte, irmãos. Em Cristo somos mais que vencedores. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Veja a maneira carinhosa do Senhor Jesus ao se referir aos seus discípulos. Não houve na sua parte qualquer palavra de condenação a eles. Pelo contrário, o Filho de Deus se compadeceu das suas fraquezas e os amou, da mesma forma que se compadece das nossas limitações e nos ama. Ele ama você, irmão. Está de braço aberto esperando. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que primeiro sofreu e foi tentado de todas as formas. Por isso podemos nos aproximar dele com fé e confiança. O Senhor Jesus é o único que pode carregar os nossos fardos e aliviar as nossas dores, porque conhece muito bem as nossas fraquezas, irmãos. E quando iam, eis que alguns dos guardas chegaram à cidade e anunciaram aos seus principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós furtaram. Olha, ainda mentira, irmãos. Estavam na prática pecaminosa e continuaram mentindo, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelos presidentes, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje, irmãos. Prestem atenção, irmãos. É por isso que muitos judeus não acreditam no Jesus. Por causa dos guardas foram comprados por moedas. Tá vendo? Os fariseus daquele tempo compraram os guardas, irmãos. Até hoje, os judeus, a maioria dos judeus estão aí, cegos. É forte, irmãos. Os religiosos tinham um grande problema para resolver: como explicar o desaparecimento do corpo de Jesus? Se a tumba permaneceu vigiada o tempo todo, como admitir o testemunho dos guardas que relataram o terremoto, acompanhando da presença do anjo que removeu a pedra? Assumiriam ao povo que eles haviam matado o Filho de Deus e que agora ele estava vivo, mesmo tendo manipulado e subornado os guardas para que mentissem acerca do que viram. Os sacerdotes não puderam esconder o fato de que o nosso Senhor Jesus estava vivo. Ele mesmo deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Isso é forte, irmãos. Mesmo assim eles não creram. Oh, raça de víboras, dizia o Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, até hoje temos crente que duvida, incrédulos. Presta atenção. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A dúvida é laço do inimigo, irmãos. Duvidaram. Ao escrever esse evangelho que leva o seu nome, Mateus não se importou ao esconder a falta de fé de alguns dos seus companheiros, o que demonstra a honestidade do apóstolo e o seu zelo por manter a fidelidade da palavra de Deus. Veja que é sempre assim: uns creem e outros duvidam, e por isso que há diferença entre os servos de Deus. Alguns são mais bem-sucedidos naquilo que fazem porque têm uma fé mais arrojada e intrépida, ao passo que os outros, porque não terem a mesma determinação e convicção, demoram a progredir na vida, irmãos.
A dúvida, irmãos, impede a ação da fé. Preste atenção, a dúvida impede a ação da fé. E essa é a principal causa da derrota de muitas pessoas, irmãos. A dúvida impede a ação da fé. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ó glória. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo é dele, irmão. Tudo é para ele. Tudo é para a sua glória. A ele a glória. O nosso Senhor triunfou gloriosamente sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ele conquistou por seus próprios méritos todo o poder do céu e na terra, porque deu tudo de si para nos salvar. Ele viveu neste mundo condicionado a um corpo frágil e sujeito à dor, ao cansaço, à fome e à sede. Tudo isso mostrava sua plena humildade. Como homem, o Senhor Jesus foi tentado, mas pelo poder do Espírito Santo em sua vida, venceu todas as situações e permaneceu fiel e obediente ao Pai até o fim. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Fazei discípulos, temos que fazer discípulos, irmãos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, irmãos. Olha o que o Senhor nos promete, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. O Senhor está conosco, irmãos. Por isso nós falamos congregai-vos, irmãos. Sabe por que congregarmos? Fala muito das igrejas. Você vai para a igreja, não vai para a igreja. Vai para a igreja, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, Mateus 18, fala: quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei lá. 2 ou mais estiver reunido em meu nome, estarei lá. Na igreja tem vários irmãos reunidos. Por isso que é bom você escolher uma igreja, irmãos, e vá lá meditar na palavra. Não siga o que o homem fala, porque o homem é falho, vai errar um dia. Vá, medite na palavra, pegue a anotação, volte em casa e medite na palavra, irmãos. Compre uma Bíblia para você, que é a palavra viva do Senhor Todo-Poderoso. Portanto, ide, fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser discípulo, vai muito além de ser um seguidor. Preste atenção, irmãos. Tem diferença entre seguidor e discípulo. Preste atenção. Todo discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo dele. O discípulo não somente crê, mas também executa todas as ordens do mestre. Ele o imita e faz tudo aquilo que ele faria se estivesse em seu lugar. O seguidor vive à espera das bênçãos prometidas, mas o discípulo se entrega ao trabalho árduo e ao sacrifício pelo seu Senhor. A missão de fazer discípulos é a mais preciosa de todas as tarefas dadas ao Senhor Jesus, por Jesus, porque o seguidor é uma alma salva, mas o discípulo é um multiplicador de almas salvas. Oh, glória! O seguidor é uma alma salva. Seguidor, quem segue Jesus Cristo, uma alma salva. Mas o discípulo é uma multiplicação de almas salvas, irmãos. Passa a palavra adiante, irmãos. É isso que eu estou fazendo, passar a palavra adiante, irmãos. Se você ama a obra do Senhor, irmão, deixe seu like, se inscreve. Manda essa mensagem para quem está precisando, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração deles, irmãos. Vai se arrepender dos seus pecados, irmãos. Oh, glória! Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Está próximo a consumação do mundo. Eu estou convosco. Os apóstolos enfrentariam grandes lutas e dificuldades na sua nobre e árdua missão de levar o evangelho a toda criatura. Alguns seriam presos, outros seriam torturados até a morte, mas a garantia da presença do Senhor Jesus lhe enchia o coração de paz e confiança. Essas gloriosas palavras também nos encorajam, porque nos garantem que nunca estaremos sozinhos, irmãos, nunca. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. O Senhor está com você, irmãos. Nada pode te parar. Principalmente quando estivermos enfrentando lutas, tribulações, dores e tristeza, o Senhor Jesus estará sempre conosco, tanto nos dias bons quanto nos maus, tanto nos alegres quanto nos tristes, ainda que seja no vale da sombra da morte ou no deserto causticante. Se estamos com sede, Ele nos concede a água da vida. Se estamos cansados, Ele alivia o nosso fardo. Se pecamos, Ele nos perdoa. Se somos desprezados, Ele nos oferece o seu amor. Se estamos com medo do perigo, Ele nos dá poder. Não importa o que aconteça, em nenhuma circunstância, Senhor Jesus nunca nos abandona e nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do seu amor, irmãos. Preste muita atenção, irmãos. O Senhor Jesus nunca nos abandonará.
Nunca, irmãos. Medite na palavra. Encerramos o nosso estudo em Mateus 28. Fizemos Mateus todo, irmão. Oh, glória. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, irmão. Entregue seu coração ao Senhor e Salvador. Se arrependa das suas práticas pecaminosas, irmãos, e volte ao amor do Senhor Todo-Poderoso. Ele está de braço aberto, irmãos, esperando pela oração. Ele nos ensina a orar. Feche a porta do seu quarto, que é fechar para o mundo, e orar em secreto, que o seu Pai vê em secreto. Se Ele vê em secreto, Ele está com você no seu quarto. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, tranque no seu quarto, irmãos. Se sua vida está em trevas, está passando por uma luta, uma dificuldade, irmão, tranque o seu quarto, o seu aposento e ore ao Senhor. Ele vai te ver, irmão. Ele vai te ver e te vai honrar publicamente. Vá a uma igreja mais próxima. Se você não tem uma igreja mais próxima, comente aqui. Me chame no particular, no privado, que eu vou indicar a igreja que eu vou meditar na palavra e vou orar por você. Vou ter o maior prazer de orar por você, irmãos. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, irmão, ao caminho do arrependimento. E te abençoe abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos mais que vencedores. Graça, Pai, seja contigo, irmãos. Que a graça, Pai, de Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Amém.